Vai começar mais um conteúdo aqui no canal da Start Econ, mas antes eu preciso te dar 2 recados. O primeiro deles é que a nossa casa de produção de conteúdo da Start Econ é aqui na produtora 76 em Alphaville. Então você que pensa em produzir um podcast, fazer evento, gravar curso, aqui é o maior ecossistema, um ecossistema completo de soluções para você que quer produzir seu conteúdo. Então, se você quiser saber mais sobre a produtora 76, é só clicar aqui na descrição desse episódio que você vai ter acesso a toda essa estrutura, essa mesma estrutura que a gente utiliza aqui na Start Econ. E o segundo recado é que você que é head de e-commerce, diretor de e-commerce ou gerente de e-commerce, se você lidera uma operação de e-commerce, você pode, além de consumir os nossos conteúdos, participar da nossa comunidade. É só você clicar aqui embaixo também, tem um link para você fazer a sua aplicação, responder ali um questionário e caso você seja aprovado, você vai participar daquilo que eu considero o nosso maior ouro, que é a troca entre os heads que acompanham nossos conteúdos aqui. A gente já tem centenas de membros e você tem um grupo exclusivo no WhatsApp. E vocês podem trocar informações entre si, além de participar também dos nossos eventos presenciais que acontecem toda primeira segunda-feira do mês. Então, clica aqui embaixo, antes de consumir o conteúdo, faz a sua aplicação e depois volta aqui que vai começar um episódio. Começando mais um Café com Fundadores aqui no canal da Start Econ e hoje eu não estou sozinho. A gente tava se desencontrando, né, Kelvin? Cara, eu tava com saudade de você, cara. Sério? Eu tava com saudade. Você tava com saudade de eu dizer assim, ó, o topete mais bonito do mercado digital. Notas por esse topete, como é que eu tô hoje? Topete 10, né? É, depois, né? Depois Meu do amigo, que eu fiz ontem. você tá maluco. Ele foi no barbeiro, no visagista, no cara que dá toda uma repaginada. Marconi, grande amigo, um abraço pra você, Marconi, fazendo já uma publi pro cara aqui. Top Mas, demais. ó, ele é um cara que é um fundador que a gente poderia trazer pra cá. Vamos trazer. Né? Até Ele pra hoje... explicar como ele consegue vender. Exato. É um cara que vende corte de cabelo de 2 a 5 mil reais. A gente tem que descobrir como que faz isso, O né? que tem aí envolvido? Não. Aí eu coloquei no Instagram, os caras falaram assim, pô, se ele me devolver cabelo, eu pago. Se ele colocar cabelo na minha cabeça, eu pago 10, 15 mil. certo. Muito bom, cara. E a gente hoje tem um episódio diferente. A gente não vai falar que... A gente até ia, né? Mas não vai mais. É, cara, a gente se programou. Exatamente. A gente não vai falar sobre a construção de um e-commerce, a construção de uma... Sim. de um negócio digital. A gente vai falar sobre a construção de um negócio que renova a mente. O que você acha O que disso? será que vem por aí, hein? O papo tava bom Ó, nos bastidores, Nos né? bastidores, pra vocês não têm... Toda vez que eu assisto um podcast, a galera fala, ó, como a gente tava falando nos bastidores e tal. Os bastidores sempre é muito rico, mas vamos trazer os bastidores... Hoje a gente vai trazer os bastidores pro palco. Boa. Pra mesa dos adultos. É isso aí. Né? Vamos lá, o que a gente vai falar hoje? O que a gente espera do podcast hoje, Igor? Cara, eu espero que a gente consiga entregar o maior valor possível para empreendedores, que é o nosso público aqui que está assistindo o podcast, para que eles tenham entendimento e clareza sobre o poder da mente. Boa. Eu acho que esse é o maior valor que a gente pode entregar aqui. Se eles renovarem, se eles tiverem uma mentalidade renovada, embora eles tenham um bom produto, um bom negócio, a mente é aquilo que vai direcionar de fato e dividir o sucesso do insucesso. Então acho que esse podcast aqui vai ser muito rico. Muito bom. A gente ia falar sobre marketplace, sobre construir um marketplace, sobre construir uma marca, mas a gente vai falar aqui de outra coisa. Eu acho que vai ajudar os marketplaces. É isso aí. Vai ajudar quem tem um marketplace. Muito bom. E a gente tá aqui com o Renan. Renan, seja muito bem-vindo. O Renan é fundador da Mind Renew. Nossa, gastei meu inglês. Tudo que eu tinha de inglês pra semana, eu acabei de gastar nessa... Agora é só quebradeira. Seja muito bem-vindo, cara. Eu agradeço o convite, é muito feliz poder falar desse assunto que é tão importante, né? Porque a gente fala que o resultado vem de pessoas dentro de uma empresa e as pessoas, elas têm resultado quando ela tem uma mentalidade saudável, uma mentalidade de sucesso, de acreditar, né? Hoje a gente vê tantas pessoas sofrendo com ansiedade, insegurança, isso resulta num resultado negativo, né? Então, quando a pessoa tem essa renovação da mente, né? Ela resgata a identidade dela, ela tem uma visão positiva das coisas, o resultado é consequência, né? Então, o sucesso de uma empresa é o sucesso de pessoas saudáveis, felizes, que têm uma mentalidade positiva. Então, sem dúvida. O empreendedor mais ainda, né, cara? 100%. Acho que o que mais me... em todos os altos e baixos que eu tive empreendendo, o que mais me desafiou foi minha mente. A forma como eu reagia nos momentos de adversidade, as formas como eu reagia quando
a empresa estava indo super bem, que também você testa, né, a forma como você reage sobre aquilo. Então, eu diria que quanto mais fortalecido a minha mente esteve nessa jornada, mais eu tomei decisões acertadas, né, do ponto de vista de negócio. Mas vamos lá, vamos começar pelo começo, né? De onde veio essa ideia sua de montar esse negócio? O que você fazia antes de montar a Mind? E qual foi o teu propósito mesmo, assim? O que te fez olhar para esse negócio e falar, cara, eu vou investir tempo, eu vou construir de fato um negócio que vai ajudar as pessoas a terem uma mentalidade melhor? Ótimo. Eu vim de uma carreira de executivo, né? Então passei por grandes empresas como Itaú, Lojas Riachuelo. Minha última empresa que eu passei foi a Lojas Marisa. E eu sempre fui apaixonado por pessoas, né? Por desenvolver pessoas, porque eu sempre entendi que o resultado está em pessoas. Então você entender o perfil de cada um, entender por que um comportamento, como você extrai o melhor de cada um, era o que fazia o diferencial do meu resultado, né? Então, os últimos 3 anos que eu passei nas Lojas Marisa, a gente teve 3 anos consecutivos de batendo meta todo mês, que isso é muito difícil no mercado, né? No varejo, então? No varejo, então, né? Na área digital, né? Eu era head de e-commerce lá. Então, eu comecei a entender que a mentalidade de você aceitar desafios, de você acreditar, isso muda o jogo, né? Muda o resultado. Então, eu sempre fui apaixonado por neurociência, de entender comportamento, até que, alguns anos atrás, eu descobri a hipnoterapia, que é uma técnica de você conseguir acessar o seu subconsciente e entender ali quais são os traumas, quais são os eventos que aconteceram que geram bloqueios. Bloqueios da insegurança, bloqueios que geram ansiedade, que geram uma depressão, geram um burnout. Como ali você constrói um comportamento vencedor, né? Uma mentalidade vencedora. Então, entendendo essa técnica, a gente descobriu e desenvolveu esse método, né? A empresa Mind Renew, para trabalhar essa mentalidade, para você ter alta performance, para você ter um equilíbrio em todas as áreas da vida e, principalmente, você corrigir aqueles bloqueios que foram gerados desde a infância, né? Então, quando a gente fala de empreender é um grande desafio. E eu falo uma experiência, quando eu decidi empreender, eu percebi que eu era limitado, tinha alguns passos que eu precisava dar de coragem, eu ia para trás, eu pensava 2 vezes, não investia aquilo que eu precisava. E aí eu fui descobrir uma causa raiz disso, que era uma insegurança gerada na minha infância, quando meu pai, um grande homem empreendedor também, só que ele teve algumas fases na vida que ele quebrou. E aí a gente passou por situações onde o oficial de justiça foi aprender carro. Então aquilo gerou um bloqueio no meu subconsciente, onde toda vez que eu precisava me entregar mais, investir para empreender, aquilo eu falava, nossa, para, porque você corre o risco também de quebrar e sofrer tudo aquilo. Uhum. Só que a nossa mente subconsciente, ela tem uma função de autoproteção. Então, dado aquela experiência traumática, a proteção que a minha mente identificou não vai, não faz, segura. Para mim, até o processo de sair da CLT para empreender foi muito difícil. Demorou quase 3 anos para eu dar esse passo. Uau. Por conta desse bloqueio, né? E aí, quando eu descobri que a causa era isso, ressignifiquei, entendendo que a história do meu pai é uma história diferente da minha, né? Graças a Deus eu tive a capacidade de ter mais estudo, de passar por grandes empresas, entender processos. Uhum. Então, isso minimizaria o risco de eu quebrar, né? E mesmo se quebrar, hoje eu entendo que o erro, você aprende com o erro e você vai evoluindo e tal. Então, nesse processo de ressignificar isso, mudou completamente meu comportamento. Então, isso foi um dos pontapés de eu começar a investir mais nisso, começar a entender mais, estudar mais, começar a ajudar pessoas que não só na questão da insegurança, mas hoje eu atendo muitas pessoas com ansiedade, que vivem à base de remédio, depressão, com pensamentos suicidas, que a gente consegue resolver rápido através da pessoa acessar o subconsciente, a pessoa identificar o trauma e ressignificar aquilo. Então, pessoas que estavam ali presas por 10 anos em crises de ansiedade e depressão, resolver em 2 horas. Por quê? Porque acessa o subconsciente, identifica a raiz e ressignifica. Então, esse resultado de ver as pessoas sendo transformadas de doenças emocionais e poder até mesmo ter performance melhor, pessoas que conseguem emagrecer mais rápido porque muda a mentalidade, ter mais qualidade de vida, ter equilíbrio, isso cada vez mais foi trazendo a paixão por isso e eu cada vez mais diminui meu tempo ali nos negócios, no e-commerce, no marketplace e buscar
desenvolver e ajudar mais pessoas para trabalhar a mentalidade. Então, a Mind Renew surgiu isso, com essa paixão de ajudar pessoas, com uma ferramenta que é rápida, eficaz, sem a pessoa precisar ficar anos tomando remédio ou anos passando por terapia, que ajuda muito, mas a pessoa pode ter uma vida plena, leve, de uma forma mais rápida, através da renovação da mente. E como que vocês estão posicionados? A Mind Renew hoje, ela é o quê? Ela é uma consultoria, uma mentoria, uma terapia? Como que vocês embalaram isso hoje para atender a galera? Hoje ela é uma plataforma, né, que ela atua tanto em treinamentos corporativos, né, então a gente atua muito com pessoas com liderança para mudar a mentalidade, para ser melhores gestores, né, entendendo que a pessoa ela age de tal forma por conta das programações que ela tem. Então, quando você começa a entender isso, um gestor entender e começa a ter uma postura diferente, entender a causa raiz, ajudar ela a mudar o comportamento, isso muda a gestão, muda o resultado. Então, hoje a gente tem uma frente que dá treinamentos para a empresa, tanto para liderança, time de venda, né? Porque venda é muito mentalidade. Total. De você acreditar, não desistir. Houve muita coisa negativa, telefone desligando na cara. Então, você precisa ter uma gestão emocional muito forte. Então, a gente trabalha muito forte em treinamento dentro de empresas. Mentorias individuais, né? Então, hoje a gente atende muito pessoas individualmente que têm bloqueios de escassez, bloqueio de aprendizado, né? Até recentemente a gente atendeu uma pessoa que trabalha em banco, né? Que precisava tirar uma certificação e por 5 provas ela não passava. E ela no processo identificou que era um bloqueio de aprendizagem, gerado por uma professora na infância, que humilhou ela em sala de aula, tá? Então ela gerou um bloqueio de aprendizado que quando ela chegava na hora de fazer a prova na certificação, ela travava. Ela ficava muito ansiosa e não passava. E aí ela passou por esse processo, na semana seguinte ela fez a prova e passou. Então muito incrível. É instantâneo, né? É instantâneo. Tira uma pedrinha no meio do caminho. Assim, porque a nossa mente ela tem essa autoproteção. Quando você muda, ressignifica esse trauma, não tem mais por que ela ter aquela reação, né? Por isso que a pessoa sai tão rápida, muda tanto o resultado. Isso tanto para tratar traumas passados, como você programar a sua vida para o futuro, né? Então, um exercício que a gente faz dentro do método é trabalhar a imaginação, a emoção e a atitude, que é eu tenho um objetivo, como você vai construir aquilo? Quando a gente faz um exercício da mente, simplesmente fechar os olhos, imaginar algo, sentir a emoção, para a nossa mente não tem a diferença do que é real e o que é imaginário. Para a mente, aquilo é realidade. Então, quando você faz esse exercício, para o público que está ouvindo a gente, que é empreendedor, né, de você trabalhar isso com essa equipe, de ter reuniões onde você leva a pessoa a levar a mentalidade de ter resultado, de vender, de ter sucesso, de falar com um cliente, né? Porque as pessoas muitas vezes vai na hora da venda, ela trava, não consegue falar. Se ela já faz esse exercício de mentalizar, sentir e tal, e ter a atitude, ela vai fluir muito mais natural, porque ela já programa isso na mente dela e o corpo só responde, né? Então, são técnicas que a gente aplica muito e dá muito resultado e tem dado muito certo para os clientes que a gente tem atendido. A gente estava falando nos bastidores, ainda com as câmeras desligadas, a gente estava falando sobre essa questão da visualização, né? De você conseguir imaginar o futuro e, de fato, isso te levar até lá. Eu vou dar um exemplo que aconteceu com a gente recente. A gente está mudando de casa e esse lugar que a gente está mudando agora foi um lugar que a gente visualizou. Eu resgatei até no meu celular, eu tinha um vídeo gravando a torre dos prédios. E aí eu falava, não sei se vai ser nesse aqui ou nesse, aí mostrando as torres, mas eu sei que vai ser aqui, onde a gente vai morar. E aí desse vídeo até hoje, fazem mais ou menos uns 3 anos que eu gravei esse vídeo, e a gente está se mudando daqui a alguns dias para esse lugar. Caraca. E aí eu queria que você explicasse um pouco da parte estrutural mesmo, porque eu faço isso de maneira intuitiva, né? Até como um ato de fé, da questão de fé e religião que eu tenho, eu faço isso como algo... É um mecanismo, né? Exato. É meu jeito, né? Mas eu queria que você explicasse de maneira científica, enfim, de maneira mais técnica, qual é o impacto disso, né? No resultado da realização das coisas. Perfeito. A nossa mente, vou dizer que ela pode ser dividida em 2 partes, né? A mente consciente e a mente subconsciente. A mente consciente é a mente racional, com a memória de curto prazo. E a nossa mente subconsciente é onde está 100% das nossas memórias. Então, tudo que acontece na nossa vida fica gravado lá. Tanto que a gente atende clientes que
vai trazer um trauma que aconteceu quando ela estava na gestação, dentro da barriga da mãe. Porque desde ali ela já vai armazenado. O HD é grande. O HD é grande. O HD é grande. Então, dentro da função da mente subconsciente, além de armazenar 100% das nossas experiências e memórias, tá também os nossos hábitos. Então, os nossos hábitos estão ali na mente subconsciente. E aí, quando a gente vai vivendo, experimentando, e aquilo vai criando programações. Então, desde a nossa infância, onde os nossos pais, aquilo que eles falam, aquilo que eles se comportam, aquilo que a gente observa no relacionamento dos nossos pais, se repetem, né? Então, por isso que é comum, às vezes, nossa esposa falar assim, nossa, você tá tendo o mesmo comportamento que o seu pai, o mesmo comportamento que a sua mãe, porque são programações instaladas, e a gente segue. E a visualização, quando você... Porque não é só visualizar, mas é você sentir aquilo. Internalizar, né, a parada. Internalizar. Porque as emoções, ela também tá ali no subconsciente. Então, quando você visualiza, você sente aquilo e você começa a já mudar a sua programação. Uhum. A sua programação mudada, o seu comportamento, os seus hábitos vão mudar. Por isso que quando você desejou aquilo, você sentiu aquela emoção de estar morando naquela casa, naquele prédio, a sua mente foi programando para o seu comportamento seguir aqueles caminhos. Então, as decisões que você tomou, os desafios que você encarou, foi tudo direcionado para que você vivesse aquilo. Uhum. Então, a mente subconsciente, ela representa 95% do nosso comportamento. Uau. Por isso que é tão poderoso. 95%? 95%. Nossa. Então, é como você dirigir. Ou seja, 95% a gente tá no piloto automático. Piloto automático. Piloto automático. Não sei se tem aqueles amigos que bebem muito e às vezes ele chega, nossa, não sei como eu voltei para casa. Uhum. Tenho vários desses amigos assim. Por que acontece? Porque ele entra no automático da mente subconsciente, porque é um comportamento automático. Uhum. E isso não só na direção, mas para tudo. Quando você vai parar para pensar e avaliar, a forma como você se comunica, a forma como você reage, a forma como você fala, Uhum. a forma que a gente traz os nossos pais, né, até mesmo dentro dos relacionamentos. Porque hoje tem muitas crises dentro de um casamento, por conta de comportamentos padrões que vêm do histórico familiar, que o casal não conversa, não discute, não alinha. Ó, isso aqui, ó, eu quero trazer para nossa família que a gente está fazendo, isso aqui não. Porque como é inconsciente, você faz sem perceber. Então, o objetivo, por exemplo, de acessar a mente dessas pessoas que identificaram, cara, preciso mudar meu comportamento, é diminuir esses 95%? É alterar. Porque muitas vezes a gente gera comportamentos que estão longe dos nossos objetivos. Tipo, o objetivo do Igor é mudar de casa. Só que ele programou isso de uma forma positiva, através da emoção, da visualização, para viver aquilo. Tá. Só que tem muita gente que carrega programações, todos nós carregamos programações negativas, de insegurança, de rejeição, de medo. E o que isso faz? A gente tem resultados negativos. A gente não dá passos de ousadia, de fé, de empreender por conta desses medos. E aí a gente não consegue ter sucesso. Eu acho que é mais calibrar o algoritmo calibrar. É do isso que aí. diminuir o percentual de Porque utilizar. a forma como o ser humano, ele é emocional, né? E se você parar pra pensar, ó, pensa assim, se o que a gente faz de novo é em cima da mente racional e o que a gente faz de maneira automática tá em cima do subconsciente, seria cansativo demais aumentar Pensar, o né? uso da mente racional. Porque imagina, quando você começou a aprender a dirigir, Uhum. você fazia tudo pensando, né? E era Cara, que eu difícil, né? Você vai do trabalho pra casa e chega em casa morto, de cansaço. Isso é verdade. Tensão. Então acho que também seja uma forma de proteção o fato de usar o subconsciente automático pra te cansar menos, né? Senão você fica com a sua mente exausta, se você racionalizar tudo, né? Você falou de uma coisa que me lembrou um tratamento que a minha esposa fez. Minha esposa tem muito medo de carro. Então, quando a gente vai dirigir, às vezes a gente até discute, porque ela fala, amor, cuidado, e tipo, tá tudo bem, sabe? Uhum. Eu acho que é um pouco, todas as mulheres têm isso, né? Eu já vi alguns memes assim. Mas a Natália tem muito medo. E aí, a Natália é formada em fisioterapia, tem uma amiga que seguiu um caminho um pouco mais holístico e tal, e eu não vou lembrar agora qual que é o nome do tratamento, mas era uma coisa muito surreal, no sentido de, tipo assim, ela falar alguma coisa, o braço dela estica, e aí ela mexe, aí o braço não estica, aí tem uma mensagem ali, se o braço tá relaxado. Cara, é muito louco, o corpo meio que fala, assim. E dentro desse tratamento que ela fez, é uma sessão, cara. Tipo assim, a mulher diagnosticou, tipo, identificou quais são seus medos e tal. E aí no final ela falou assim, Nath,
Por um acaso, quando você era pequena, você sofreu algum acidente, alguma coisa, teve algum trauma? Você lembra de alguma coisa? E ela, não, nada. E ela falou, puxa vida. Vamos fazer o seguinte, chegando em casa, pergunta pra sua mãe se, enquanto ela tava grávida, ela já sofreu algum acidente de carro. Aí a Natália, tá bom, beleza. Mãe, chegou em casa, mãe, você já sofreu algum acidente de carro quando você estava grávida de mim? A mãe dela, não. Pensa bem, mãe, algum momento, alguma coisa, ela... Teve uma vez que teu pai bateu o carro e eu tava grávida e o impacto, você falou que começa já dentro da barriga, né? Absorve tudo. Cara, e a gente ficou assim, ó, caralho, como é que isso pode que acontecer, loucura, cara? E aí, puta, a gente identificou isso. Mas a gente não tratou, olha só. A gente identificou, tal, a Nath morre de medo de carro. Ela dirige sozinha, só que De tensa. repente tem que acessar esse... Esse é o diferencial do Mind Renew, né? Porque diferente de uma terapia comum, que, e não falando mal, ajuda muito, né? Tem ajudado muitas pessoas. Você, pelo Mind Renew, pelo método, você acessa essa memória, né? Como eu comentei, o subconsciente armazena 100% daquilo que a gente viveu. Então, nesse processo, ela vai lá, acha esse momento onde teve o acidente e naquele momento você já ressignifica. Você entende ali, a pessoa entende naquele momento que passou, foi um acidente, tá tudo bem. Então, quando ela já ressignifica naquele momento, ela já muda na hora o comportamento, porque já não tem mais aquele trauma, já ressignificou. Então, esse é o grande diferencial do Mind Renew, que você já identifica, a pessoa identifica, né? Porque o poder não tá na gente, o poder tá na pessoa, a gente só conduz, e a mente dela leva, ó, essa dor que eu tô tendo aqui é por conta desse trauma aqui, e alguns outros traumas que podem acontecer, né? Então, você vai ressignificando cada um até você zerar ali a sua programação, e aí você tem um trabalho de programar novamente. A gente estava comentando o quanto essa mudança de mentalidade ou sair desse contexto te leva para um outro lugar. Uhum. E hoje é muito difícil você quebrar essa barreira de crescimento profissional, de um empreendedor sair de uma mentalidade de uma empresinha pequena e partir para uma empresa maior. Às vezes, quando você começa a prosperar e, cara, você era sempre uma empresa que trabalhava você e sua esposa, e daqui a pouco você já tem 10 funcionários, você começa, tipo... Cara, minha mente precisa dar uma esticada, né? O quanto essa reprogramação pode ajudar nesse esticar da mente? Porque conforme você vai evoluindo, sempre comentam isso, né? O que te trouxe até aqui não é o que te vai te levar para o próximo nível, na questão da mentalidade. A cabeça de um fundador de 10 funcionários não é a cabeça de um empresário de 500 funcionários, né? Precisa existir uma mente diferente aí. Como que a gente consegue, utilizando essa reprogramação, nos preparar hoje para os próximos estágios? Perfeito. Hoje você vai numa forma natural, eu te falaria, vai conhecer outros lugares, vai fazer network, vai estar com empresas que têm um nível maior. Esse é o processo natural. No Mind Renew, como a gente trabalha? A gente trabalha essa programação através de áudios. Por exemplo, a pessoa tem um objetivo e para um próximo nível na empresa, então a gente desenha toda essa programação para que ela possa ir escutando, programando a mente dela, e isso vai alterando o comportamento dela de forma natural. Então, quando ela vê, ela já está acessando outros lugares, ela está tendo novos resultados, ela vai estar tendo mais coragem para se desafiar, vai estar trazendo pessoas que vão estar linkadas ao propósito. Porque um ponto que a gente trabalha também, a gente, como se estivesse zerando a programação na mente de tudo aquilo que é bloqueio negativo. Mas dali para frente, a pessoa tem que ter a mentalidade de, dentro do meu objetivo que eu quero seguir, quem são as pessoas que eu estou caminhando? Qual é o ambiente? E isso, como a forma a gente vai fazendo essa programação, vai trazendo mais clareza do que a pessoa tem que fazer, onde ela tem que andar. Então, tá tudo na mente, né? Tem até um princípio de Salomão, né? Que fala que de tudo guarda o seu coração, que é a fonte da vida. O que é essa fonte da vida? Tudo aquilo que a gente tá pensando, gerando emoção e agindo. Então, toda ação que a gente tem é com base naquilo que a gente pensa, daquilo que a gente se sente. Então, quando você tá pensando da forma certa, sentindo da forma certa, o seu agir, o seu comportamento é natural. Então, a gente trabalha muito nesse formato para a pessoa avançar. Até recentemente, a gente fez um treinamento numa empresa para liderança. Eles tinham muita dificuldade de comunicação. E aí, de comunicação com os líderes, com os pares, que estava empacando a empresa de crescer, desse alinhamento. E aí, quando a gente foi descobrir a causa de algum da liderança,
estava relacionado a um bloqueio de paternidade. Porque a relação que ela tinha com o pai, que era negativa, era a relação que tinha com o líder, com os pares. Então a pessoa não conseguia se abrir, ela não conseguia comunicar, ela tinha qualquer coisa que a pessoa fazia, gerava alguma discussão. Então, quando a gente identificou esses padrões, que era na grande parte na maioria, ressignificando isso, ajustando, porque vou dizer que 90% dos problemas que a gente tem com insegurança, de ter ousadia, está relacionado à relação com o nosso pai. Seja um pai ausente ou um pai presente, mas ausente de entendimento. Órfão de pai vivo. Como treinar, né? Porque a gente tem muita mentalidade do pai, aquele que cuida, que protege, que traz a provisão, mas uma função do pai é dar a direção. E dar direção ao quê? Você falar palavras positivas, de você falar... Eu tenho um filho de 3 anos, né? Até semana passada, eu sempre falo pra ele, quando ele tenta fazer alguma coisa e não consegue, eu falo, você consegue fazer tudo o que você quiser. Então, trabalha essa programação nele. Muito foda isso. E isso é incrível, porque até semana passada ele foi tentar fazer um movimento, falei, será que você consegue fazer isso? Ele falou assim, consigo tudo o que eu quiser, papai. E ele foi lá e fez. Então, a mentalidade, aquilo que a gente acredita, determina o nosso resultado. Então, quando a gente tem uma mentalidade que vai dar certo, que a gente vai conseguir, por mais que no caminho vai ter erros, vai ter dificuldades, vai ter coisas que não vão dar certo, mas eu tenho uma mentalidade que isso faz parte de um processo e tá fazendo me chegar mais perto do meu objetivo, eu vou chegar lá. Mas se eu não tenho essa mentalidade, eu tenho uma mentalidade de vitimismo, é culpa do meu líder, é culpa do mercado, é culpa da política, é culpa do setor econômico, você não vai seguir. Então, essa mudança muda o destino, muda o resultado. E é legal esse parênteses só para concluir essa questão, porque muito fala, você tem que acessar novos lugares. E assim, quando eu comecei porque eu, enfim, vim de uma origem bem humilde, morei numa comunidade em São Paulo bem precária, assim, e não era só acessar os novos lugares, porque eu poderia estar naquele novo lugar, mas não me sentir parte dele. Então, na verdade, eu tinha uma emoção negativa ao acessar novos lugares. Não uma emoção positiva. Era algo ruim eu ir para um lugar onde eu não me sentia parte. Então, cara, não, você tem que participar de network com empresários. Meu amigo, eu andava com o tênis furado. Tipo assim, como é que eu vou chegar num network de empresário com o tênis furado e com o blazer do meu pai, entendeu? Tudo grandão. Não faz sentido. Eu não vou me sentir parte daquilo, eu vou me sentir excluído. Então, é o que você disse, acessar os novos lugares, mas com as emoções positivas, né? E isso que você falou também me traz um insight do seguinte. Você pode ter o melhor modelo de negócio, você pode ter o melhor produto, você pode ter, cara, tudo muito redondo. Sim. Mas se você é o cara que governa aquela parada e a sua mente não tá alinhada, o seu bloqueio vai impedir o modelo de negócio de fluir, né? Sim, isso aí. Sim. Cara, isso é impressionante. Você foi falando, eu fui lembrando de tanta coisa. Eu vou quase me abrir aqui, vou fazer uma terapia. Mas é interessante porque, principalmente para quem tá assistindo a gente, né? Como que essas pessoas conseguem, então, beleza, tô começando a entender essa parada de mentalidade, porque hoje é um tema que muitas pessoas falam, tá em voga, né, na rede social. Mas tô conectado aqui, tá na mesma frequência que a gente. Como que eu faço para identificar quais são esses traumas? O que será que pode estar impedindo eu de crescer, né? Eu vou abrir um pouco, assim, um parêntese meu. Os meus pais me criaram, os meus pais não são separados, meus pais são casados. E eu aprendi muita coisa com a minha mãe e muita coisa com meu pai. Com a minha mãe, eu aprendi muito mais esse lado de ser doce, do carisma, da sensibilidade, porque minha mãe, ela super protegeu. Até uma brincadeira dentro da empresa, né? Enquanto todo mundo fala, nossa, eu apanhava pra caramba, meu pai corria atrás de mim com mangueira, minha mãe judiava e tal. E quando eu comecei a falar palavrão, quando eu era pequeno, o primeiro palavrão que eu falei foi boca de cadela. Eu chamava todo mundo de boca de cadela. Minha mãe viu aquilo, ela foi lá, comprou um livro que se chamava Olha a Boca do João. Era um livro onde o menininho começou a falar palavrão e a mãe dele ia lá e esfregava a boca dele com sabão. E era muito ruim e tal. Essa era a chinelada que você tomou, ganhou um livro. Chinelada com um livro. Minha mãe, cara, muito tava sábia em 2050. E aí ela falou, olha, você não pode falar palavrão. E eu parei de falar palavrão. Então, esse contraste, né? Enquanto os caras apanhavam, minha mãe estava me educando com um livro. Então, minha mãe sempre foi essa pessoa, sabe? Que trouxe esse lado um pouco... Eu nunca apanhei, por exemplo. Nunca tomei uma chinelada. Mas, hoje, eu sinto que eu não tenho...
E é uma coisa que eu busco, inclusive até, visagismo. Por que o visagismo é importante? Como que eu passo uma imagem mais séria, reta, com linhas retas, e saio das linhas onduladas, aquela coisa emocional, e me abraça, e eu te amo, e vamos vencer. Não, cara, temos que trabalhar. Trabalhar duro, meta, não bateu meta, e aí? Né? Esse lado eu não tive. Então, como que eu busco hoje, por exemplo, desconstruir ou então equilibrar? O lado da minha mãe é muito importante, porque é onde o carisma, onde eu ganho as pessoas. Eu tenho esse lado político. Meu apelido na empresa é o político. Sim. E eu sei trazer a pessoa para perto, eu sei fazer ela se abrir comigo. Mas eu tenho essa dificuldade do líder que cobra. Sim. Do cara que tem que ser um filho Governa, da puta, né? às vezes, sabe? De falar, nossa, tô com medo, o Raquel tá vindo. Tipo, sabe? Tem que ter isso. Um líder que quer crescer, ele tem que saber equilibrar isso. Então, assim, contei uma história aqui. Como que eu faço para acessar isso hoje? Preciso acessar ou não? É só um novo comportamento? E aí, pensando também na galera que tá assistindo a gente, como que eles identificam essa parada na vida deles também, sabe? Tá, vou te fazer uma pergunta, dentro do exemplo que você deu. Eita, começa. Começa a cebola aqui, ó. O resultado que você teve, sua mãe não te batendo, mas conversando, contando uma história, teve resultado positivo? Muito. Aí eu te pergunto, será que você cobrando, exigindo meta, tal, isso é o melhor caminho? Eu não sei jogar esse jogo. Eu sei jogar o jogo de fazer o que minha mãe faz. Sentar, conversar, tudo mais. Então, mas a pergunta Mas não foi se você sabe jogar o jogo. Ok. Será A que é o pergunta jogo certo? É. Ah, tá. Porque, eu entendi a pergunta. Porque o grande ponto Por que você tá querendo jogar esse jogo? Ah, ok. O que te fez chegar até aqui foi jogando esse jogo? Não, E você teve resultado? tive muito. Então, esse é o grande ponto, né? Que um dos pontos, quando a gente tem uma informação que passa direto no nosso subconsciente, é uma questão de autoridade. Tá. Então, por exemplo, um pastor fala alguma coisa, a pessoa segue a risca. Ela vai no médico, fala um diagnóstico, a pessoa já desmorona, parece que ela vai morrer aquele dia. Porque são questões de autoridade. No negócio é a mesma coisa. A gente vem numa cultura que é meta, é em cima, é cobrança, etc. Então a gente tem que saber jogar esse jogo. Eu tô Mas na será minha que mente isso é eu tenho verdade? que ser isso, entendi. Eu sempre fui uma linha de gestão, eu te falo, os 3 anos que a gente bateu meta todo mês, eu nunca fui esse líder. Porque eu prefiro trabalhar a questão, você consegue, você é capaz, vem cá, eu te ajudo, Tá. vamos lá, a recompensa, uma outra linha. Porque essa linha que é tradicional, cobrança, é o que tem feito as pessoas ter burnout, é ter ansiedade, Ok. é gerar insegurança, gerar vários bloqueios. Então, o que eu te pergunto é, por que você precisa seguir essa linha? Tá. Acho que vai meio do tipo assim, tá, cheguei até aqui com isso aqui, mas para chegar num outro nível, será que eu preciso disso? Porque o ambiente o ambiente não, mas os conteúdos que a gente, por isso que é importante, cara, saber filtrar. Contexto, claro. Mas O contexto que você está inserido, talvez em sua maioria, tenha chegado onde você chegou, onde você quer chegar, jogando o jogo da cobrança e tal. E aí, por isso, você acha que não chegou ainda lá porque não sabe jogar esse jogo. É isso aí, é refletir. É. Claro que se eu tenho um ponto que você se sente inseguro de falar a verdade pro seu colaborador, aí é um ponto que você tem que entender. Porque você tem que ser transparente, tem que Sim. falar real. Isso é a inteligência emocional, né? Sim. E desenvolver seu colaborador para saber que não tá falando sobre a pessoa, tá falando sobre a atitude, sobre aquilo que precisa ser ajustado, aquilo que precisa evoluir. Então, essa leveza, eu acredito muito nessa linha, porque você não vai pela pressão, pela cobrança que não é vai pela saudável. inspiração, né? Talvez um caminho bem Pela mais... inspiração, pela programação da mente, de você acredita, de você desenvolve. Porque essa linha de cobrança, pro mais junior é bom, porque vai ter mais gente pra gente tratar. Porque... Vamos fazer uma parceria. Eu acabo Gostei com os dessa. caras e você... resolve. Ó a mente empreendedora aqui, ó. Mas é isso, a gente atende Claro. muita gente de instituições financeiras que tem uma cobrança de venda Nossa, é muito surreal, né? excessiva. Entendi. Gente que tá... O que tem mais de gente afastada por conta de depressão, a ponta de burnout, então... Cortisol lá em cima, né, cara? Cortisol lá em cima. Então, eu acredito muito nessa nova geração de liderança que trabalha de um outro formato, sabe? Ok. No incentivo, de imaginar, de criar, de criativo. Porque você vai ter uma pessoa que vai entregar o 100% dela. Sim. Não, você comentou sobre esse lado, mas o lado... O topo, que é burnout, o cacete, aquela loucura e tal.
Talvez não, o Kelvin não quer tornar um monstro, mas também ele saber equilibrar, por exemplo, corrigir um colaborador. Ser um pouco mais rigoroso. Medo de querer, tipo, falar alguma coisa e machucar ele. Cara, vamos falar de trabalho e talvez essa dificuldade que eu tive, que eu estou construindo isso. Hoje eu confesso que eu tô mais liberto dessa parada. Mas eu sinto que eu poderia ser um pouquinho mais direto, saca? Perfeito. E eu acho que esse lado mais direto, talvez um senso um pouco mais da parte paterna, não sei, né? De, pá, é isso aqui. Né? Não sei, eu fico pensando sobre essas Você coisas. precisa avaliar, por exemplo, às vezes é muito comum, né? Ter aquela mãe protetora, o pai protetor, que não deixa o filho ter frustração. E aí ele entra no ambiente de trabalho onde ele não quer frustrar as outras pessoas, ela tem uma necessidade de aprovação de ser amado por todo mundo. Aí ela não consegue falar a verdade, não consegue ter uma conversa franca, sempre tem que ser aquela bonzinho, não. Então, eu acho que eu nadei nesse oceano aí. Então, aí é um ponto de você avaliar e refletir. Ah, eu sempre fui o filho protetor. Não quero me indispor. Não quero me indispor. É. E aí é trabalhando essa mentalidade. E aí dando o primeiro passo. E claro, numa conversa, falar, ó, não tô falando sobre você, tô falando sobre atitude, sobre comportamento, para que a gente possa alcançar nossos objetivos. Sabe o que me ajudou muito? Fazer boxe. Eu percebi o comportamento no boxe. Eu comecei justamente para trabalhar mais a masculinidade, né, a energia masculina. E, cara, olha que doido isso. Eu percebi que no boxe eu tava lá. E assim, claro, ninguém sai socando o outro. Mas tem ali uma troca, outra mais técnica, né? Você não vai pôr força. Mas você tá ali. E aí eu tinha medo de machucar o cara. E eu preferia me defender. Porque eu sei que não me machucou. Mas eu não sabia. Cara, eu sou grande, sabe? Inclusive eu tava fazendo uma vez crossfit. O cara falou, mano, você tem uma força que você não sabe usar. Eu acho que o lado do bonzinho me pegou. E aí no boxe eu preferia, tipo, desculpa aí. Falei, mano, que desculpa o cacete, velho. O cara tá descendo o pau em mim. E aí eu falei, vai pra frente. cara, como a minha mente é louca, velho. E aí eu comecei a me blindar disso. Falei, não, tá tudo bem, eu preciso soltar mais. Vamos lá, vou soltar a mão. Mas você tá entendendo esse ponto? Aí eu vou lá na minha mãe, eu vou no meu pai, eu começo a criar umas teorias. Preciso de ajuda. Quando é a próxima turma, né? Caraca, velho. Mas isso é engraçado, cara, porque no meu caso eu vejo mais coisas ligadas a essa questão de rejeição, né? Então, quando eu entrei no mercado de trabalho funcionando no automático, era sempre, cara, não me indispor com alguém, não fazer alguma coisa que alguém pudesse falar um não, ou... Por exemplo, em algumas situações no começo da minha carreira, eu preferia não fazer do que fazer algo que pudesse ter uma chance de ter não. Então, por exemplo, cara, eu vou dar uma ideia. Putz, mas tem a chance do cara falar que não vou fazer, tipo, então não vou propor. Entendeu? Cara, rolava isso. E era tudo por conta de questão de rejeição. Caraca. Então, boas ideias poderiam estar aí dentro. Podia ter um monte de boa ideia, mas, cara, e aí é melhor eu empreender do que ser executivo. Nossa. Porque não precisa de aprovação de ninguém, né? Eu faço o que eu Eu quiser faço e tal, não sei o quê. Cara, que é muito Surreal, perigoso isso, cara. velho. É, surreal. Surreal como o seu subconsciente, de novo, né? Se você não tiver clareza sobre ele te governa mesmo, porque a energia dele é muito maior, né? Se a gente for levar pro dia a dia, vamos tentar, agora dar metade do podcast pra frente, vamos tentar conduzir isso de maneira prática. Quais são o que eu implemento no meu dia a dia como rotina? Óbvio que na imersão eu vou ter consciência das coisas e como fazer isso, mas como que eu implemento no meu dia a dia? É um exercício de visualização todo dia, são os áudios ali martelando uma mensagem para que eu De reprogramação. para que eu assimile aquela mudança. No meu dia a dia, quais são as rotinas que eu consigo implementar no meu dia a dia para realmente ver essa mudança acontecendo, assim? Acho que o primeiro ponto é a rotina de você se ouvir e fazer pergunta a si mesmo. Eu tenho uma rotina que eu gosto ali de 4h30, 5 horas da manhã, porque é o momento que tá a paz, né? Não tem silêncio de nada, não tem a perturbação, não tem a correria. Então é o momento que eu acordo, eu levanto e tenho uma conversa comigo mesmo, entender quais são os comportamentos que eu tô vendo que tá me impedindo de conquistar meus objetivos, ou que eu preciso mudar. E aí você começa a perguntar para si mesmo, por que isso? E aí você vai trazer os seus pais, você vai trazer aquele comportamento é o mesmo que o meu pai tem? Então, vou dar um exemplo meu, né? Tinha algumas situações que eu via que eu tinha uma questão de fuga, né? De procrastinar. Aí, quando eu fui perguntando para mim mesmo, eu vi um comportamento igual do meu pai, numa situação da vida que ele viajava muito, tal, que era uma questão de fuga.
Aí foi perguntar, pai, como é que era meu avô? Meu avô faleceu, eu tinha 1 ano, eu não tive contato com ele. Ele era uma pessoa que a folga dele era a bebida. Então, são padrões de comportamentos que vão passando de geração em geração. Aham. E aí, entendendo isso, eu falei, nossa, preciso ressignificar minha mente. E aí, eu comecei já, nesse meu entendimento, mudando minha mentalidade. Demais. Então, eu não vou mais fugir, vou enfrentar. Por mais que eu tenha medo, eu vou pra frente porque eu quero quebrar esse padrão. Eu não vou passar esse padrão pros meus filhos. Então, essa autorreflexão. E aí, uma rotina que é super importante é nessa, seja de manhã ou à noite, a pessoa enquadra o que for melhor pra ela, de ouvir seus pensamentos, de parar e poder sentir a batida do coração, ouvir o som dos pássaros, dependendo da pessoa mora, o som do relógio batendo, de ter autocontrole. Porque quando você começa a fazer esse exercício, o seu dia flui melhor, você tem mais controle de você mesmo, você não explode tantas reações. Então, eu falo que assim, o seu dia começa, o seu dia termina influenciado pela forma como você começa pela manhã. De você se ouvir, se questionar, entender. E aí, dentro da visualização, que é uma ferramenta poderosa, eu tenho um objetivo lá de uma meta para alcançar. Você já visualizar aquilo, você vê falando com o cliente, você vê trazendo uma nova ideia de um produto, porque são esses momentos que vem a criatividade, vem resposta. Você pensar, vou falar isso, o cliente vai responder isso, então eu já penso o que eu vou responder. Então é como se você estivesse já tendo um spoiler daquilo que vai acontecer na sua própria mente. Né? E aí quando você vê, seu dia vai fluir melhor. Até recentemente, a gente teve uma pessoa que passou pelo processo com a gente, que ela assumiu uma gestão de uma equipe que estava com um resultado muito ruim. E ela falou, eu quero subir no palco entre os 3 melhores para receber premiação, etc. Oh. E a gente fez esse exercício de visualizar, ela sentir a equipe dela dando resultado, ela subindo no palco, as pessoas aplaudindo, a família dela orgulhosa. Então ela foi sentindo aquela emoção e ela programou na mente dela. E aí todas as decisões que ela foi fazendo estava alinhado para aquele objetivo. E um resultado que talvez demorei 1 ano e meio, 2 anos para ela subir no palco entre os melhores por conta daquela performance daquela equipe, ela fez em 6 meses. Foi muito rápido. E depois ela contando que quando ela subiu no palco, ela viu as pessoas que ela imaginou, a sensação, as pessoas abraçam. Por quê? Você já constrói na sua mente, e não é só a questão, a gente fala muito da lei da atração, mas é você imaginar, você sentir e você agir. Se você não agir, você vai ficar lá sentado esperando, nada vai acontecer. Sim. Mas você já, é como se você estivesse treinando na sua mente. Até no documentário do Pelé, quando o Pelé fala que quando ele ia entrar no jogo, ele já imaginava as cenas, os dribles, o como ele ia fazer. Então o Pelé já sabia essa técnica. Já usar isso. Por isso que ele foi o diferenciado, porque ele já treinava antes de entrar no campo, né? Sim. Na sua mesmo mente. que seja de maneira intuitiva, né? É. Conta seu testemunho do carro, cara. Fica com vergonha não, eu sei que você não tá falando. Isso, bora contar. Ainda vou usar esse corte, vou patrocinar. Do chaveiro? Eu tinha uma Honda, uma Honda Dream. A Dream. Cara, essa Dreamzinha aí, ela andava 50 km com 1 litro. Abastecia 2 vezes no mês. Andava muito com ela. E eu tinha essa Hondinha. E, cara, olha que interessante. Me lembrou de uma coisa. Nessa época que eu tinha a Honda Dream, eu já tinha empresa. Era uma marca de óculos de madeira. E eu tava já começando a ter resultado com a empresa. Só que toda a grana da empresa era direcionada para a empresa. Eu não tirava Prolabore. Tirava, sei lá, R$2.000 de Prolabore. E nesse momento, tipo assim, eu começava a fazer negócios com outros empresários, fazer, sei lá, grupo de network na cidade. E os caras tudo tinha carrão. Mas eu tinha uma motinha. Então, quando chovia, eu ia de carona com o meu sócio, que ele tinha um carro. E eu sentia muita vergonha disso. Então, eu falei, olha o padrão da minha mente, sempre indo um pouco mais à frente. Cara, eu vou deixar essa moto intacta. Se ralar uma coisinha, eu vou trocar, porque é barato, posso pagar. Eu troquei o retrovisor, coloquei retrovisor redondinho, cromado, porque quem olhar pra mim vai achar que é moto de colecionador. Estilizada. Então, parece que o cara tem dinheiro. Quero ter essa moto porque eu quero, né? Não porque eu preciso. Assim, meu hobby, não porque eu preciso. E aí eu comprei um capacete, parcelei em 12 vezes no Mercado Livre, que era aqueles capacete redondinho com a viseira transparente de bolha, pra parecer ainda mais uma parada old money, assim, tá ligado? E aí, então, eu ia pras reuniões e falava, aquela ali é meu xodó. Eu falava isso, cara, me lembrei isso agora. E aí, o meu sonho era ter uma Mercedes.
E aí eu tinha a possibilidade de começar pelo chaveiro. Não conseguia comprar a Mercedes, mas eu falei, cara, um chaveiro aqui... Sei lá, tava em algum lugar, aí eu vi, sabe? Sei lá, posto de gasolina, sempre tem uns chaveirinhos vendendo. Falei, cara, chaveiro é legal. E aí eu aprendi uma vez com um pastor de uma igreja que eu frequentava lá em Bauru. A gente teve um acampamento, né? E lá ele tava orando, tal, muito massa. Ele falou, eu oro aqui por jovens milionários, jovens que vão ter ideias milionárias, que vão mudar o mundo e tal. E aí no final eu falei com ele, falei assim, pastor, cara, eu tenho uma ideia, eu tenho uma empresa de óculos de madeira e tal, não sei o que, não sei o que. Ele falou assim, meu filho, o que você tá mais precisando agora? Né? O que assim, ia ajudar muito o seu negócio? Eu falei, olha, eu preciso de uma máquina laser, que essa máquina laser eu alugava ela R$300 a hora corte, para fazer testes e tal. E essa máquina custa, sei lá, uns R$35 mil, e não tenho como comprar e tal, tal. Ele falou assim, ó, eu vou te ensinar uma técnica. Quando você pega lá, se eu não me engano, em Hebreus, que fala sobre a fé, a fé é a certeza das coisas que não se veem. Então, se é a certeza de uma coisa que eu não vejo, ela já é a certeza, mesmo sem eu não ter. Então, você vai fazer o seguinte, você vai imprimir a foto dessa máquina laser. Você vai colocar ela nos lugares onde você mais passa tempo. Eu estava trabalhando em paralelo com a empresa que eu tinha, no Sesc. Era designer do Sesc, fazia aqueles negócios de show que ia ter, revistinha, tal. Colei uma foto assim, no Mac que tinha lá, as pessoas falaram, você é louco? Não, é trabalho da faculdade. Toda vez que você olhar para essa foto, você agradece porque você já comprou ela. E eu achei ele doido, mas eu falei, cara, isso é muito legal, né? Isso é muito legal. Princípio, né? Princípio. Total. E eu fui fazendo aquilo. E aí eu fiz a mesma coisa com o chaveiro. A máquina. A máquina apareceu lá na empresa? Não. Eu e meu sócio falamos assim, cara, vamos visitar a fábrica? Vamos começar a ficar perto? Porque, né, vamos ver como que funciona para comprar, quanto que tem que dar de entrada e tal. Foi nós dois lá, dois moleques sem barba, sem nada, molecão, tinha, sei lá, 20 anos de idade, 21 anos. E chegamos lá, conhecemos, a mulher explicou pra gente, tal. Daí a gente falou, ó, eu vou explicar pra você o nosso projeto. A gente tem um sonho de fazer isso, esse aqui é o nosso produto. Aí todo mundo, nossa, que legal. Resumo da ópera. Saímos de lá com a máquina comprada. E uma bíblia pra pagar. Uma bíblia pra pagar. Não precisamos dar entrada. Eles tiraram a entrada pra gente. Então daqui 30 dias tinha um boleto de R$730. E todo mês, em 40 vezes, pagamos aquela parada. É isso, cara. Facilitou. Aí 2 semanas depois a máquina chegou na empresa, eu falei, nossa, cara. A gente em casa tem um lance que eu e minha esposa comenta, que é tipo assim, ó, sempre que Deus dá a oportunidade pra gente de pisar num lugar, se a gente quiser, né, se for um desejo do nosso coração, a gente vai conquistar aquilo. E todos os lugares que a gente morou, foi assim, a gente pisou antes. E já decretou. Pisou antes no lugar, entendeu, leu aquele ambiente e falou assim, putz, não, vai virar um desejo do meu coração. E aí colocou aquilo como radar e, cara, foi nossa mudança para Alphaville, foi nossa mudança pro condomínio que a gente mora hoje. Agora com o videozinho do prédio. E vai ser essa mudança pro condomínio novo. Tudo a gente visitou antes. Esse condomínio que a gente vai morar agora, a gente foi nesse exato apartamento emprestado de uma pessoa da nossa família, porque teve lembra que teve aquela crise de energia elétrica em São Paulo, ficou vários dias, e a gente pegou esse apartamento emprestado pra gente tomar banho, porque o nosso condomínio tava sem luz. Jesus. E a gente passou uma noite lá. A gente falou, cara, que legal esse apartamento, o espaço que a gente precisa, não sei o que lá. A gente tá indo morar nesse mesmo apartamento. Caramba, velho, que incrível. Então, pra você ver como... Exato, cara. Assim, você pode ir acreditando em Deus e tendo fé, entender que esse é um princípio. Ou se você tem dificuldade de se conectar com o divino, cara, olha pra isso como uma técnica... Só faz, se der como certo, uma técnica, tá no lucro. exatamente. Olha como uma técnica, né? Porque a PNL, enfim, várias dessas disciplinas que estudam a mente tem uma explicação técnica sobre isso. Mas eu posso dizer que várias das coisas que eu fiz, várias das coisas que deram certo e várias das coisas que deram errado estão diretamente relacionadas a isso. Agora imagine, parece que essas coisas é por acaso, né? Aconteceu. Agora imagine você ter uma vida intencional usando essas ferramentas. Sim. Sabendo desses princípios. Você não tem como não ter resultado. Vai ter dificuldades, mas você vence e quando você vê, você vai estar vivendo aquilo. Exatamente. Eu acho que até na dificuldade é uma forma de você criar um contorno. Porque... Por exemplo, cara, eu tomei uma decisão faz uns 2 anos e tive um prejuízo grande financeiro, que ainda tá rolando, né? Por uma decisão
tomada de maneira inconsciente. Uhum. Então, eu poderia ter evitado me colocar nessa situação, se eu tivesse clareza. E eu poderia ter, com clareza, eu consegui sair de um jeito diferente. Então, quando eu vi que eu cometi aquele erro, que foi um prejuízo bem alto assim, eu falei, putz, eu entrei nesse prejuízo por causa disso, que é inconsciente. E aí eu saí de lá, cara, sem qualquer pessoa ou muitas pessoas que estivessem no meu lugar passando por aquilo, com certeza estariam depressivas, com certeza teriam desistido de fazer o que estavam fazendo. Mas quando eu tive clareza, cara, eu tomei essa decisão por ego, eu tomei essa decisão por uma questão de provar algo pra alguém. Então, quando eu tive essa clareza, eu também entendi que, cara, não tem nenhum problema com o negócio, não tem nenhum problema com a decisão que eu tomei. Tipo assim, eu tomei porque o que me motivou foram coisas erradas. Então eu também consegui sair desse... Se perdoar, né? Exato, exatamente. Você entendeu a causa daquilo, né? Como eu entendi a causa, o caminho pra sair dali também foi muito mais simples. Porque quando você se vê naquele desafio sem entender a causa, você começa a criar suas causas, né? Realmente eu sou ruim, realmente eu sou uma fraude, realmente eu sou um cara que não sou tão bom quanto eu acho que eu sou. Realmente minha ideia não era tão boa. E não tinha nada a ver com isso. Perfeito. Entendeu? O grande ponto é identificar a causa, né? Muitas vezes a gente só, vou remediar aqui, vou tomar uma coisa aqui, mas é a causa. Quando você identifica a causa, ressignifica e resolve, né? Isso pra tudo, né? Tem uma linha que a gente atua também relacionada à saúde, né? E tem uma pessoa que a gente atendeu que ela não conseguia emagrecer de jeito nenhum. Estava de doença, etc. Daí fazia dieta, seguia, mas não conseguia. E aí quando a gente foi identificar a causa disso, era um trauma de um abuso que aquela mulher sofreu na infância. Depois, na adolescência, ali pra juventude, ela foi traída. E a mente dela, o que a mente dela fez? Eu preciso criar uma autoproteção pra ela não sofrer mais, pra ela não ser enganada, pra ela não sofrer por causa de homens. E aí ela desenvolveu uma compulsão alimentar. Caramba. E aí, quando ela identificou isso, ressignificou, e o grande ponto do processo é você ter compaixão pela pessoa, entender que aquilo que ela faz é reflexo da programação que ela teve, a experiência que ela teve, e liberar perdão. São essas duas ferramentas. E aí, quando ela libera perdão, ela ressignifica aquilo, ela perdeu, acho que em menos de 3 meses, mais de 20 quilos, assim. Caramba, cara. Absurdo, porque a mente dela tirou aquele bloqueio que ela tinha. Então, por isso que é tão importante a causa, né? Quando tem alguma coisa errada na nossa vida, qual que é a causa disso? Sim. Deixa eu tratar a causa, parar de remediar, parar de... Isso é pra tudo, né? Às vezes o empreendedor, ele tá com grandes dificuldades financeiras e ele não busca a causa, né? Será que é uma gestão financeira? Será que, é um negócio errado? Não, vou pegar empréstimo aqui, vou pegar negociação aqui, vou quebrando, abrindo participação, daqui a pouco ela não tem mais participação nenhuma. Então, entender a causa, é a gestão, é o nicho. Então, entender a causa é você resolver de uma forma definitiva o problema. Sim. Muito bom. E lá na empresa, como que vocês fazem assim? Qual que é a triagem? Por exemplo, cheguei... Não, eu vou lá. Eu já tô convencido. E aí, como que é? Você faz uma reunião, consegue identificar e aí propõe, sei lá, são 3 encontros que a gente vai ter, ou é em um encontro? Como que é isso, assim, o dia a dia? O que a pessoa precisa é querer, tá? Porque, assim... Queremos. Queremos. 100% da solução tá dentro da pessoa, de ela entender. Então, tem pessoas que a gente vai atender e ela não quer liberar perdão, ela não quer perdoar aquele trauma. Não vai resolver. Então, é uma decisão. E, assim, é ela entender que, falando de perdão, o perdão não é você aceitar o que a pessoa fez, mas é você tirar aquele peso. Porque tudo aquilo que a gente carrega é aquilo que a gente dá. Então, quando a pessoa carrega raiva, rancor, ela vai dar aquilo lá. Por mais que ela não queira, mas vai ser inconsciente. Então, o primeiro processo é a pessoa querer e ela se entregar. E aí, normalmente a gente faz entre 2 ou 3 encontros. Tá? O primeiro encontro, a gente, estatisticamente, vou dizer que 90% dos problemas, das dores, se resolve. Porque já identifica a causa e resolve. E os outros 2, a gente vai trabalhando a programação alinhada com o objetivo que ela quer. Para sustentar a parada. Para ela entender como funciona a mente, Passo, né? o próximo passo, porque você, como se estivesse resetando ali uma programação, zerou, e aí você tem que construir uma programação nova. Aí ela entender, às vezes ela vai ter que mudar de ambiente, ela vai ter que mudar a convivência, ela vai ter que mudar os hábitos, só que a mudança de hábitos se torna muito mais fácil com a metodologia de ela reprogramar a mente dela, através dos áudios, de todo o programa que a gente faz. Então a pessoa chega, a gente faz uma análise para identificar quais as dores.
faz a primeiro encontro lá para tratar a dor, e às vezes ela vai para tratar uma coisa e a mente dela traz outra situação, Uhum. né? Então, caso até questão de relacionamento, tem uma pessoa que a gente atendeu, que eu atendi, que ela pensou que era referente ao ex-marido dela, que ela teve vários problemas, e aí quando a mente foi trazer, era a causa de um ex-namorado lá na adolescência, juventude, que veio falecer e tal, e aquilo criou um padrão dela, que ela só tinha relacionamento ruins. Então a mente dela levou para outro caminho, aí ela ressignificou, até recentemente ela me mandou mensagem, conheci um cara legal que tá alinhado com os meus princípios, com aquilo que eu quero e tal, porque a programação que gerava aquele comportamento que atraía pessoas negativas mudou. Então ela começou a gerar algo diferente. Então a gente faz esse processo e depois vai trabalhando, fazendo acompanhamento, tá? Tem gente que assim, dentro do processo, a gente tem um processo também de levar a nossa mente a um estado que a gente chama de ultra healing e ultra right, que você entra num estado de consciência muito poderoso, assim, que você tem uma conexão maior com Deus, que até gera você consegue acessar uma parte que envolve o seu sistema imunológico. Então a gente tem casos em imersões que a pessoa fez esse processo e ela saiu, foi pro banheiro e evacuou vários nódulos de câncer, Uau. vários tumores, né? Por conta que ela acessou uma área que estimulou o sistema imunológico dela e limpou aquilo lá. Impressionante. Então, a nossa mente é muito poderosa, né? É muito poderosa. Então, a gente consegue, através de acessar, entender como ela funciona, mudar a nossa história. É renovar a mente, né? Isso é uma técnica universal e que vocês utilizam desse método que já existe? Ou foi algo que vocês desenvolveram um método próprio com base nas leis universais? Assim, o que de fato é? Explica mais sobre a metodologia mesmo. E já emendando uma segunda pergunta, se vocês formam líderes ou outros profissionais que queiram usar desse método para poder treinar, direcionar outras pessoas. Tá. A base desse método é a hipnoterapia, que usa técnicas de hipnose clínica, tá? E aí desconstruindo, né, o mitos, né, de comer uma cebola pensando que é maçã. Bem dormido. Eu falo que toda hipnose é uma auto-hipnose. Então, a pessoa ela não vai comer algo achando que é outra coisa se ela não quiser. Então, ela vai querer e ela vai passar por aquele processo. É igual a imaginação. Eu posso estar imaginando algo, para a mente é aquilo. Uhum. Então, é um processo onde a pessoa está 100% consciente, ela não fala nada que ela não quiser, ela não vai esquecer de nada. Então, é um estágio natural da nossa mente. Quando a gente está assistindo um filme e entra a emoção de sorrir, chorar, isso é um estado de hipnose, é um estado de alto foco e relaxamento. Uhum, Esse é um estado de hipnose. Então, a gente usa a hipnoterapia como base para acessar a mente subconsciente e tratar o que precisa tratar. E a gente soma com técnicas que aí toda a minha jornada, experiência de empreendedorismo, de alta performance. Então, a gente trabalha programacionalmente para que a pessoa alcance aquilo. Uhum. Não só na vida profissional, mas também na saúde, né? De ela ter uma atividade física, dela ter alta performance. Até tem estudos que a gente atua, né, dentro da neurociência, que só a pessoa de mentalizar, fizeram um estudo comparando, né? As pessoas fazendo séries de exercício e só mentalizando aquilo. O resultado foi igual. Caraca. Só de trabalhar na mente. Então, a gente usa essa potencialização de você trabalhar sua mente com o hábito de exercício para a saúde melhorar, para você ter mais alta performance, para os relacionamentos, né? A gente atua muito forte, porque grande parte dos traumas que o ser humano carrega é por conta de uma família desestruturada e a falta da paternidade. Porque o pai, ele tem o papel de trazer provisão, trazer direção e trazer a proteção. Então, famílias que estão desestruturadas perdem esse pilar. Por isso que a gente tem tanta gente insegura, buscando necessidade de aprovação dos outros, porque não tem aquela figura do pai que traz autoridade, que traz a autoimagem dela, a identidade. Sim. Então, a gente trabalha muito essa questão também de, principalmente quem é pai, de como se posicionar, como comportar do filho, né? Coisa simples, né? Às vezes a criança tá com um copo, não pega, vai quebrar, vai se machucar. E não, você tem que... Pega o copo, segura firme. Se quebrar, ok, tudo bem. Porque aí, pequenas coisas assim, para uma mente até os 7 anos, ela interpreta de uma forma de, tipo, ela não é capaz. Ela tá aprendendo a vida, né? Ela tá aprendendo a vida. Então, eu atendo diversas pessoas que quando a gente vai trazer a causa da insegurança é porque o pai falava, você faz tudo errado.
você, tudo que você faz não dá certo. Então, são programações que ela é construída na infância Uhum. e na vida adulta ela não consegue fazer nada, ela não consegue empreender, ela não consegue se arriscar por conta dessas programações. Ou seja, se eu destruo uma família, eu destruo uma nação. Você destrói É. uma nação. Bizarro. É. Isso é uma estratégia, né? Que muitos usam. Não vou gerar corte, tá? Fica tranquilo. Mas né? E principalmente o papel do pai, né? Porque hoje cada vez mais a gente Ou vê... você destrói uma nação, ou você rouba uma nação, né? Rouba No uma sentido de dela ser dependente da tua liderança. Neutraliza a identidade e governa. É. Exatamente. Bizarro. Por isso que hoje é muito comum você ver dentro das famílias a mãe fazendo o papel do pai. Do pai. E aí isso destrói totalmente a construção daquela pessoa que vai tanto para o homem quanto para a mulher, né? Porque Uhum. o pai tem aquele papel de trazer segurança, e aí a mulher não tem esse papel de segurança, ela entra em qualquer relacionamento, em relacionamentos tóxicos, então é tudo pequenas coisas que fazem de muita diferença. Sim, total, cara. Espero pra quem tem um marketplace hoje tenha tirado algum proveito. Vamos voltar aqui pra falar de É. marketplace depois, mas eu acho que incrível, cara. a gente não poderia. Que da hora, velho. É, Tá louco. Deus permitiu que a gente tivesse essa mesa aqui, não dava pra deixar ela passar, né? E sobre essa formação de liderança, você forma outros profissionais pra isso? Se eu, como líder, né, quero transmitir esse conhecimento pra frente, quero me capacitar desse jeito, não só pra eu tratar Uhum. meus desafios, mas pra eu também poder cuidar de outras pessoas. Vocês têm hoje um tipo de formação profissional, vamos pensar assim? Ainda não, esse é um processo que já está no nosso roadmap. Porque Legal. A gente quer ampliar isso, né? De poder mais pessoas. Hoje eu e as pessoas que estão comigo têm esse conhecimento, né? Pra gente poder ajudar. Mas é um próximo passo que a gente quer formar para poder ampliar mais esse conhecimento. Porque é algo tão rico, tão poderoso, Sem dúvida, cara. deveria ser ensinado nas escolas, né? É. Cara, imagina um líder com esse método na mão, entendendo lá os desafios com aquele cara que ele quer desenvolver e que tá travado por algum motivo. Uhum. De repente, cara, em 1-2 horas ali de um one-to-one que você tem que fazer como executivo, Uhum. né? E que às vezes acaba virando uma mentoria, mas se o cara tem ferramenta, né? Porque pensa assim, ó, se o cara também é doente emocionalmente, o one-to-one não serve de nada. Total. Sim. Porque o cara vai querer curar o bloqueio do outro com os bloqueios que ele tem, né? Uhum. Então, tipo, não adianta nada. O resultado para a É. empresa é ineficiente, né? Exatamente. São só horas gastas dos dois Sim, lados, né? é. Tipo, não vai ter eficiência nenhuma. Agora, se o cara tem essa ferramenta, que não é só uma ferramenta de coach, né? Porque tem a parte coach que é depois que estamos desbloqueados, vamos desenvolver aí os teus próximos passos. Até aí tudo Uhum. bem. Mas, cara, a identificação desses bloqueios é uma parte antecipada. Porque pensa, se eu tenho um bloqueio e contrato um coach que me define um próximo passo, às vezes é uma sobrecarga. Total. Não Tipo vai, assim, vai travar. Tipo, nem quero esses encontros. Pô, o cara gera às vezes traumas maiores, Uhum. né? Isso é verdade. Porque tem alguém ali que tá me cobrando pra executar aquelas ferramentas e, cara, não, tipo, não quero isso, né? Se eu tenho um problema de rejeição e tem um cara que me cobra, é pior. O cara tá me cobrando. Fundo saiu Sentir mal, fora. né? Exatamente. Tô pagando pra ficar mais doente, entendeu? Então imagina, cara, poder outros É. líderes terem acesso a esse método, eu acho que seria muito bom. Eu falo por mim mesmo. Não, muito Queria bom. eu em todos os one-to-ones poder Não, ter terminando aqui, eu ferramenta. não vou nem né? almoçar. Onde é que é o endereço lá? Passa. Como que as pessoas conectam com você, cara? Hoje a gente tem muito forte ali pelo Instagram, né? Pela rede social, renan.soal. Então a gente... Como que é Soal? Como se escreve Soal? É S-O-A-L. Show. renan.soal. Então a pessoa pode contatar por lá e tal. Então, hoje é o principal canal de contato. E pode mandar uma mensagem, vai ser um prazer aí poder atender. A gente faz o pessoal que vem aqui do Café com Fundadores, a gente faz um desconto aí, um cupom promocional. Legal, alguma gostei, hein? parceria. E quem apresenta? A gente Aceita faz também. collab? É, Cara, vou Muito te bom. falar. Também. Muito bom. Empreendedor são mentes bagunçadas, né, meu? Cara, Assim, isso é são testados tanto num ambiente tão hostil ali de dificuldades mesmo, Sim. né? Desafios que é uma mente bem desequilibrada, né? Se É. o cara não tiver ali uma preocupação em ter uma mente alinhada, Sim. Eu sempre falo que empresas não quebram, são pessoas que quebram, né?
E pessoas que são frágeis emocionalmente, ela tem a tendência de quebrar muito mais fácil. Porque é emoção, né? E emoção. negócio não é emoção, é só matemática. É isso aí. Esses dias eu escrevi uma frase no LinkedIn que eu gostei bastante. Eu falei que CNPJ é o coletivo de CPF. Perfeito. Porque às vezes a gente fica achando que o CNPJ é uma entidade, né? Uhum. E, cara, não é. É só um monte É de só o gente. coletivo de um CPF. Então, vários CPFs é um CNPJ. Uhum. Então, se você não cuida da mente de cada um dos CPFs, o coletivo disso vai ser uma desordem, né? Muito louco. Cara, que podcast, hein? 1 hora conversando sobre mente. Vamos Pareceu finalizar. 10 minutos, né? Papo bom é assim. Parece que foi 10 Cara, minutos. foi Cara, rápido, eu queria te é. agradecer demais por essa disponibilidade. Sei que o convite foi para falar de um assunto, mas acho que Deus que permitiu que a gente falasse de outro. Tenho certeza que muita gente foi impactada com isso. A gente aqui tá anestesiado, né? Não, eu quero endereço. Cadê cartão de visita? vou me tratar. Pô, É isso mesmo, cara. Todos nós precisamos. Pois é, cara. É. Isso é verdade. Eu conheci essa ferramenta para me tratar, para corrigir algumas inseguranças que tinham. E hoje eu poder ajudar pessoas com isso não tem preço, sabe? Muito Começa a formar outras pessoas para É. ajudar outras pessoas, cara. bom. É. Acho que esse movimento exponencial, né? De cada pessoa que passar pelo teu processo poder se tornar alguém que pode fazer outras pessoas também passarem pelo mesmo processo, eu acho que você vai ganhar uma exponencialidade gigantesca, cara. Perfeito. E pensando até em estratégia de diferenciação, por exemplo, vocês poderiam, em vez de treinar pessoas aleatórias que querem, você pode só treinar líderes de movimento. Uhum. Pessoas que têm comunidade, sabe? Que, por exemplo, você vai me tratar, mas depois eu posso aprender ferramentas que eu posso tratar a minha comunidade que vai precisar disso. Sim. Então, como... Exponencial, Cara, é. Exponencial, cara. isso é fera, hein? Exponencial. Se você focar em líderes, o impacto vai ser multiplicado por É, por porque 5, eles- por 10, né? Embaixo Eles tem... multiplicam, né? É, Exatamente. é massa. Muito bom. Vamos nessa. É Obrigado isso. pelo papo. Muito bom. Prazer te Que conhecer. agradeço. Valeu. Valeu, Kelvão. Tamo junto. Obrigado, valeu, Renan. Imagina, Obrigado foi um mais uma prazer. vez. E você que está acompanhando o canal aqui, espero que você tenha tido 1 milhão de insights. Eu sei que no final disso você vai fechar esse vídeo, você vai ir lá para a varanda da sua sala, passar um café, passar um Coffee Mais, nosso parceiro aqui do Café com Fundadores, ficar só pensando em tudo que você ouviu aqui, o tanto de insight que você teve. E você já sabe, toda segunda-feira a gente está aqui no Café com Fundadores em um episódio novo. Toda segunda-feira aqui no canal da Start Econ. E para você não perder nenhum conteúdo, você já se inscreve aí. Como que eu faço uma hipnose aqui para as pessoas se inscreverem? Vou usar aqui um gatilho. Não se inscreve. Não se inscreve, isso. Não Faz- se- faz o perca, seguinte. perca os conteúdos. Isso, esquece. Esse daqui vai ser seu último, não vai ter nenhum episódio melhor do que esse. Então acho melhor você não se inscrever, né? Se você não quiser mudar a sua mente. Se você não quiser ser um empreendedor melhor, Não fica aí sei. sem se inscrever, exatamente. Lembrando que toda hipnose é uma auto-hipnose, né? Ninguém consegue fazer nada que o outro queira, que o outro não queira, né? Mas Exato. você parar e pensar, você quer mudar a sua vida, você quer transformar os seus resultados, só você tem o poder nisso, né? É você deixar de sair do papel de vítima pro papel de herói da sua própria vida, né? Não esperar um herói externo que vem e vai Uhum. tirar você daquela dor, mas você colocar sua capa e governar a sua vida, que o único herói que pode te salvar é você mesmo. Demais. Muito bom. Então, você quer salvar sua vida? Clica aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha nossos 3 Cs e leva esse conteúdo para mais longe. E a gente se encontra na próxima segunda-feira aqui no canal da Start Econ. Valeu e tchau. Tchau.